Pare, sente-se e ouça agora a Palavra do Pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso de número 32. A palavra do Senhor Deus nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Nós sabemos de maneira muito clara que o apóstolo Paulo é o autor desta carta. E quando ele escreveu esta carta, como nós já sabemos, ele procurava uma parceria missionária para evangelizar as regiões da Europa, mais especificamente a Espanha. É isso que ele nos diz já quando está concluindo essa carta aqui no capítulo de número 15, quando ele fala sobre a razão dele escrever esta carta. Ele diz que quando o fez, ele o fez com o desejo de estabelecer essa parceria com a igreja de Roma para evangelizar a Espanha. Observem que no capítulo 15, verso 22, ele diz: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Nós poderíamos enumerar muitas outras razões, mais 2 ou 3 razões que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Mas eu penso que a principal delas diz respeito a esse desejo missionário
do apóstolo Paulo evangelizar, de pregar o evangelho. Como ele mesmo diz no contexto anterior ao que nós lemos, nos versos anteriores, nos lugares que ele já passara e evangelizara, os campos de atividade já haviam se esgotado. E então ele deseja avançar um pouco mais. E então ele busca a parceria desta igreja. Nós não temos como afirmar quem foi o fundador da igreja de Roma. Apesar de uma grande tradição cristã dizer que foi o apóstolo Pedro, nós não temos bases históricas sólidas e nem tampouco bíblicas para afirmarmos isso. Nós cremos que a igreja de Roma, essa igreja para a qual Paulo escreve essa carta, ela foi fundada por irmãos e irmãs que estiveram naquele dia em Pentecostes, em Atos capítulo 2, e que quando retornaram para Roma, levaram consigo o evangelho e estabeleceram uma igreja ali. Essa igreja, portanto, se tornara forte, conhecidíssima. Uma igreja do Senhor havia sido estabelecida na capital do Império Romano. E o apóstolo Paulo, por meio desta carta, ele quer se fazer conhecer a estes irmãos. Portanto, por causa disso, entendemos também que Paulo não foi o fundador desta igreja. E com este desejo de estabelecer essa parceria missionária, era necessário, portanto, que o apóstolo Paulo fizesse uma apresentação do evangelho que era por ele anunciado. Aliás, ele diz que este evangelho é motivo de alegria para ele e não de vergonha. Ele diz em outra epístola: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele chama o evangelho de Cristo de evangelho de Deus e de seu próprio evangelho. E aqui nos versos de número 16 e 17, o apóstolo Paulo estabelece, portanto, a temática sobre a qual abordará nesta carta. Quando ele diz no verso 16 e 17 do capítulo 1: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Portanto, a proposta do apóstolo Paulo nesses 16 capítulos de Romanos é fazer uma exposição do evangelho de Deus, das grandes doutrinas da graça. E ao fazer esta exposição do evangelho, ele quer conquistar esses irmãos de Roma, estabelecendo com eles uma parceria, para que por meio desta igreja ele fosse enviado para as regiões da Europa, mais especificamente para a Espanha, como nós acabamos de ver. Ora, meus irmãos, ele dissera no verso 16 e 17 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O homem não tem como ser salvo fora do evangelho. A palavra evangelho significa boas novas de salvação. Mas boas novas de salvação de quê? E é essa pergunta que ele vai nos responder. O evangelho nos salva da condenação do pecado. O evangelho nos salva da ira de Deus. E inclusive essa é o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Observem que o apóstolo Paulo, no verso de número 18, estabelece um contraste entre o evangelho de Deus, que revela a sua justiça e salvação, e o céu, que revela a ira de Deus. Diz o verso de número 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No evangelho, essa é a ideia que Paulo está estabelecendo aqui.
Essa é a ideia que nos sobrevém por meio do contraste que Paulo estabelece nesse texto. No Evangelho, nós encontramos o poder de Deus para a salvação. Esse poder de Deus para a salvação que é indistinto, que alcança todo aquele que crê, que é ofertado a judeus e gregos, porque essa é uma maneira que Paulo usa nesta carta para se referir à humanidade. O Evangelho não revela apenas o poder de Deus para a salvação, mas de acordo com o verso de número 17, o Evangelho também revela a justiça de Deus. E então, nesta carta, nós temos, pela primeira vez, de maneira direta, o apóstolo Paulo mostrando que o homem é salvo pela fé somente, quando ele diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Portanto, agora no verso de número 18, ele diz que enquanto no Evangelho nós encontramos o poder e a justiça de Deus, fora do Evangelho, a única coisa que nós vamos encontrar é a ira do Senhor. Portanto, dentro de um contexto de salvação, o apóstolo Paulo introduz uma temática acerca da ira de Deus. É impossível nós entendermos o Evangelho se nós não compreendermos que o Senhor nosso Deus está profundamente irado contra a humanidade, contra aqueles que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. E essa ira de Deus, ela tem se revelado do céu. A palavra céu aqui é a metáfora que o apóstolo Paulo usa para se referir ao trono de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo que a ira de Deus se revela do seu trono. Isso significa, queridos e queridas, que enquanto nós estamos vivendo neste mundo, não houve um único momento e um único instante que Deus não estivesse governando soberanamente o mundo. Ele está assentado no trono e Ele não compartilha este trono com ninguém. O trono é dele. Ele é o Senhor soberano. E o apóstolo Paulo nos ensina que deste trono, do céu, o Senhor nosso Deus tem revelado a sua ira. E ele especifica contra o que o Senhor nosso Deus tem revelado a sua ira. Ele diz que o Senhor nosso Deus tem revelado do céu a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, ela não é uma ira sem razão. E isto o apóstolo Paulo nos ensina de maneira muito clara. A ira de Deus tem se revelado do céu, do seu trono, por causa da impiedade e perversão humana. Aqueles que Deus criara segundo a sua imagem e semelhança, por causa do pecado, se tornaram ímpios e perversos. E na sua impiedade e perversão, eles têm detido a verdade pela injustiça. O verbo deter aqui tem o sentido de impedir. Tem o sentido de conter, de suprimir. Portanto, homens e mulheres que foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus e que deveriam promover essa imagem e semelhança por meio da vida, por meio das palavras, por meio dos pensamentos, agiram com impiedade e perversão. E essa impiedade e perversão
causou uma reação em Deus. O Senhor nosso Deus não assiste do céu, do seu trono, a história humana e fica de braços cruzados. O Senhor não é indiferente à criação que Ele fizera. O Senhor nosso Deus não é aquele Deus deísta que criou o universo, deu corda nele e se ausentou, não estando nem aí para aquilo que homens e mulheres fazem. Não. Deus não é indiferente para com a humanidade. O Senhor não é indiferente para com os nossos pecados. Ele não vê do céu como um espectador a história humana, não, muito pelo contrário. Ele escreveu cada um dos dias da história humana, é o que as Escrituras nos ensinam, e ele intervém nessa história. E uma das maneiras de Deus intervir na história do homem, por causa da impiedade e perversão do homem, é através da sua ira que se revela do céu ou do seu trono. O verbo revelar aqui, a maneira como ele é usado no verso de número 18, nos mostra que essa revelação da ira do Senhor nosso Deus não é um ato isolado na história, mas de que continuamente o Senhor nosso Deus tem revelado a sua ira e indignação contra a pecaminosidade humana. Ora, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós já observamos isso a partir do capítulo 1 do Gênesis. De maneira sintética, eu gostaria de relembrá-los que o Senhor nosso Deus, em Gênesis 1 e 2, cria todas as coisas por meio da sua palavra, ensinando-nos ou respondendo-nos à pergunta de onde viemos. Todos nós viemos do Criador. O mundo é produto da criação divina. E a Bíblia nos diz que o Senhor nosso Deus, Gênesis capítulo 1 nos ensina que o Senhor nosso Deus nos criou por meio da sua palavra. E o autor aos Hebreus nos diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que são visíveis vieram a existir. O Senhor nosso Deus, como nós vimos em outra mensagem, criou todas as coisas boas, excelentes, e criou todas as coisas para a sua glória, e deu ordens e mandatos ao homem, tendo criado Adão e Eva segundo a sua imagem e semelhança. E ele disse para Adão e Eva, para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam morrer. E as Escrituras nos ensinam que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, a desobediência deles não ficou sem castigo. O Senhor nosso Deus imediatamente cumpriu a sua palavra. Por causa de um único pecado, por causa de uma única desobediência, diz as Escrituras Sagradas que o Senhor nosso Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E essa expulsão, com conotações geográficas, tem o propósito de mostrar que por causa do pecado o homem está separado do Senhor nosso Deus, o que nós chamamos de morte espiritual. Mas a morte espiritual, ela foi seguida imediatamente pela certeza da morte física. Por causa do pecado, o Senhor Deus disse para Adão, tu és pó e ao pó tornarás. Vemos, portanto, que a primeira desobediência do homem provocou imediatamente uma reação em Deus. E Deus, em cumprimento da sua palavra, o expulsou do jardim do Éden e disse que ele retornaria ao pó. Quando nós continuamos a leitura do Gênesis, nós observamos, queridos, que por causa da impiedade humana, o Senhor nosso Deus revelou novamente a sua ira a partir do seu trono. Diz Gênesis capítulo 6 que a impiedade humana havia atingido uma proporção inigualável. Se você for comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 6, diz o verso de número 11,
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E então, mais uma vez, as Escrituras nos mostram que a pecaminosidade humana, quando alcança proporções inigualáveis, causa uma reação no Senhor nosso Deus. E essa reação revela a ira do Senhor. E por causa da pecaminosidade humana, por causa do pecado humano que havia chegado aos céus, o Senhor nosso Deus resolve dar cabo da humanidade que Ele criara. E a Bíblia nos fala sobre um grande dilúvio sem proporções que atingiu toda a terra, dos quais foram apenas salvos Noé e sua casa, porque creram na palavra do Senhor, esconderam-se na arca que o próprio Noé construíra e, portanto, foram salvos. E então Gênesis 6, que fala-nos sobre o dilúvio, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ele é recitado no Novo Testamento. E os autores do Novo Testamento nos ensinam que a arca que Noé construíra era um tipo de Cristo. Simbolizava Cristo, que é o único que pode nos livrar da ira de Deus. Cristo é representado naquela arca. Cristo é tipificado naquela arca. E nós vemos o Evangelho no Antigo Testamento. Nós vemos o Evangelho se manifestando no dilúvio por meio da graça do Senhor nosso Deus em levantar um homem, Noé, que é chamado nas Escrituras de pregoeiro da justiça, que manda Noé construir uma arca, que manda Noé entrar nesta arca, para que esta arca salvasse Noé e a sua casa e a sua família da própria ira de Deus. E como isso se parece com o Evangelho, e como isso nos leva ao texto que nós estamos lendo. Porque o próprio Deus, que pune a humanidade com ira, que punirá a humanidade com ira, e haverá de punir a humanidade definitivamente com a sua ira no juízo final, é aquele que providenciou o meio também para que nós fôssemos salvos. E o meio é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa temática perpassa todas as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Quando nós avançamos, nós vemos novamente, agora no capítulo 11 de Gênesis, novamente o Senhor nosso Deus intervindo com ira por causa da pecaminosidade humana. O Senhor nosso Deus dissera para os homens e mulheres, após o dilúvio, para que eles se espalhassem pela terra. Observem, queridos, que aqui em Gênesis capítulo 9, depois que Noé desce da arca com a sua casa, o Senhor nosso Deus então diz para Noé que ele povoe toda a terra. Observe aqui em Gênesis capítulo 9, verso de número 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, todas as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra.
Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim, vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Observem, queridos, que o texto, no final, nos mostra qual foi a intenção de Deus ao salvar Noé e toda a sua casa. Não foi apenas salvar Noé e os seus filhos do dilúvio, mas foi também para que, por meio deles, toda a terra fosse povoada. Mas o que os descendentes de Adão fizeram, nos diz o capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, que eles, de maneira deliberada, não puseram em prática o mandato do Senhor nosso Deus. Muito pelo contrário. Tentaram construir uma torre com o propósito de que essa torre fosse tão alta que alcançasse os céus. Ora, com esse intento no seu coração, os construtores dessa torre estavam dizendo: nós não iremos obedecer ao Senhor. Nós não iremos povoar toda a terra. Nós iremos criar uma torre para que alcance os céus. E se ele quiser destruir o mundo novamente com águas de dilúvio, ele terá não apenas que inundar a terra, mas ele também terá que inundar o lugar onde ele mora. E é por isso que Deus se ri da intenção humana. Observem o que diz a narrativa. Ora, em toda a terra, Gênesis capítulo 11, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. E aí eu gosto de querer que você observasse a palavra cujo topo chegue até aos céus, porque o texto que nós estamos expondo lá em Romanos diz: a ira de Deus se revela dos céus. E aí nós vemos aí um diálogo entre a nossa passagem, a passagem que estamos lendo, e a passagem que nós estamos expondo. Percebe-se, portanto, que a intenção dos homens é que essa torre chegasse até os céus. Eles queriam tornar célebre o nome deles. Aí observe o que eles dizem: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles, de maneira categórica, firme, estão dizendo: com a construção da Torre de Babel, nós estamos dizendo: nós não vamos te obedecer. Nós não iremos povoar toda a terra. E aí, queridos, eles estavam em franco descumprimento com o mandato cultural. Porque o Senhor nosso Deus criou a terra para ser habitada e para que o homem desenvolvesse nela a sua cultura, para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E sabe o que Deus, sabe qual é a reação de Deus em face ao intento da humanidade? Diz as Escrituras no verso de número 5 de Gênesis, capítulo 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E aí nós vemos o Senhor nosso Deus mais uma vez, em primeiro lugar, agindo de acordo com o pacto da preservação que ele fizera com Noé. Em face da impiedade humana, ele não age mais com águas de dilúvio.
Ele não contraria a sua palavra. Ele é fiel, ao contrário dos homens, àquilo que ele dissera. Mas isso não significa, Deus não havia dito que ele não mais agiria com ira ou com juízo contra a impiedade humana. Ele só disse que não agiria como ele agiu com águas do dilúvio. Ora, queridos, quando nós olhamos aqui esse texto, nós observamos que há um claro paralelismo entre o verso 4 e o verso de número 5. No verso de número 4, os homens dizem: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre que chegue até os céus. Verso de número 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. O que nós temos aqui é aquilo que os literatas chamam de ironia textual. Nós temos Deus ironizando do intento dos homens. Nós vemos o Senhor nosso Deus com esse gesto falando algo neste texto. Quando a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus desceu para ver a cidade e a torre, isso está em contraste com o que eles disseram no verso de número 4. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. O Senhor nosso Deus desce para ver essa cidade e essa torre. Ora, queridos, de maneira indireta, Moisés, o nosso narrador, ele está mostrando que esse era um intento impossível, mostrando que o homem é incapaz de construir uma ponte que o leve ao Senhor da glória. E mais, que o homem é incapaz de construir uma ponte que o conduza a Deus e que livre o homem da própria ira do Senhor. Quando por meio desta ação desceu o Senhor, por meio, queridos, dessa ironia textual, o texto está nos ensinando indiretamente que essa é uma tarefa que o homem jamais alcançará. O homem jamais conseguirá transpor a distância entre ele e o seu Criador. Só Deus pôde construir, através de Noé, a arca que livrou o próprio Noé e a sua casa da sua ira. Talvez esses homens, enganados, conhecendo a história do seu pai, do seu patriarca, do seu antecessor, achassem que a arca era o método de salvação que Noé tinha inventado e que eles igualmente teriam condições de inventar esse método. Mas as Escrituras nos ensinam que não. Que a arca fora o Senhor que mandara construir. Ao contrário dessa torre, que os homens constroem não para a glória de Deus, não para revelar a graça de Deus em meio à ira que está sendo revelada, mas para tornar o nome deles famoso, como diz o verso de número 4. Construamos uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos famoso o nosso nome. Queridos e queridas, e o que foi que aconteceu? O Senhor nosso Deus, então, diz as Escrituras no verso 8 e 9, que os dispersou pela superfície da terra. Verso de número 9, confundiu a linguagem de toda a terra e dali os dispersou por toda a superfície dela. Queridos, essa narrativa nos ensina que o homem, por meio dos seus intentos, não terá como impedir que a palavra do Senhor Deus se cumpra. Esse texto nos ensina que mesmo não querendo, os homens cumpriram a vontade do Senhor nosso Deus. Se espalharam pela terra. Nós poderíamos dizer, a colonizaram. Em obediência ao mandato que o Senhor Deus dera lá em Gênesis capítulo 1, de que o homem deveria governar sobre a criação. E ele não querendo isso, o Senhor nosso Deus interviu com ira e o homem teve que se render ao Senhor.
E nós poderíamos continuar, queridos e queridas, falando sobre outras intervenções do Senhor nosso Deus, como a ocorrida em Sodoma e Gomorra, quando o Senhor Deus do céu revelou a sua ira contra a impiedade daquelas cidades. Nós poderíamos falar sobre a revelação da ira do Senhor nosso Deus contra os povos que habitavam aquela região de Canaã. Impiedade esta que o Senhor nosso Deus, entre o levantamento de Abraão e a destruição dos povos de Canaã, durara 430 anos. E então o Senhor nosso Deus levanta o seu povo, a nação de Israel, para que por meio dela, aquelas nações, por causa da sua impiedade, fosse dizimada. Nós poderíamos falar sobre o próprio juízo do Senhor nosso Deus contra o seu povo, quando deixara de segui-lo, quando punira as 10 tribos do norte com o cativeiro assírio, quando punira as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, com o cativeiro babilônico. Ora, queridos e queridas, essas histórias do Antigo Testamento devem nos ensinar este princípio que o apóstolo Paulo estabelece aqui em Romanos capítulo 1, verso de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Lembrem-se disso. Queridos e queridas, nós precisamos estar conscientes disso, de que o pecado, a impiedade humana é algo odioso aos olhos do Senhor nosso Deus. De que a impiedade e a perversão humana, queridos, atingem os céus no sentido, queridos, de causarem uma reação no Criador. No sentido de nos ensinar que o pecado humano não ficará sem o seu justo castigo. Ele não ficou, ele não está ficando, ele não ficará. É por isso que nós precisamos urgentemente correr para o Evangelho. Nós precisamos urgentemente correr para o Evangelho, assim como Noé correu para a arca. O Evangelho é Cristo, queridos e queridas. Ele é a única ponte que nos conduz a Deus. E essa ponte quem construiu não foram os homens, mas foi o próprio Senhor. A Bíblia nos ensina desde o início que não é o homem que sobe, é Deus que desce. Desde o início foi assim. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor nosso Deus, eles foram se esconder e Deus foi procurá-los por meio da sua palavra, dizendo: Adão, onde estás? E a Bíblia nos ensina que é assim, que Deus procura o homem por meio da sua palavra, mais especificamente por meio do seu Evangelho. O Novo Testamento nos ensina que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós. A encarnação divina é apenas uma maneira diferente de nos ensinar que não é o homem que sobe, é Deus que desce para buscá-lo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A salvação vem de Deus, é obra soberana do Senhor, ela não está nem nas minhas e nem nas vossas mãos. O Senhor não compartilhara essa capacidade com o homem. Só Deus pode salvar-nos. É por isso que os santos cantam no livro do Apocalipse: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Queridos e queridas, precisamos entender nestes dias de pandemia
Nesses dias em que a humanidade sofre o desprazer do Senhor nosso Deus, nesses dias em que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão humana, nós precisamos entender que a única saída que temos é correr para o Evangelho. Ele é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho pode até não me salvar do Covid-19. O Evangelho pode até não me salvar da descida à sepultura. Mas o Evangelho me salva da ira de Deus que há de se revelar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, queridos e queridas. O Evangelho é a arca de Noé no Antigo Testamento. O Evangelho é Cristo. E eu convido todos vocês a pensarem nisso. A meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas que me acompanham nesse momento, eu conclamo você para que você se arrependa de seus pecados. Os nossos pecados, eu não tenho dúvida, os pecados da humanidade, a impiedade e a perversão humana são uma das respostas que nós temos do porquê do Covid-19, do porquê do coronavírus. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus, do céu, do trono, revela a sua ira contra a humanidade. Queridos, essa pandemia convida-nos a nos voltar para o Senhor. Esta pandemia nos chama ao arrependimento. Essa pandemia nos conclama a correr para Cristo. Não há salvação fora dele. E eu digo isso com alegria no coração. Mas eu também digo isso com uma grande preocupação. Porque eu sei, queridos e queridas, que a grande maioria dos homens e mulheres estão buscando por outros meios, de outra forma, o livrar-se da ira de Deus que se revelou, está se revelando e irá se revelar. A minha oração sincera é para que o Senhor nosso Deus aplique essas verdades eternas ao meu e ao vosso coração. E que essas palavras gerem em nós o arrependimento para a vida, o retorno à sensatez. Que estas verdades nos livrem dos laços do diabo, pelos quais a grande maioria dos homens e mulheres se tornaram cativos. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã. Pare, sente-se e ouça agora a Palavra do Pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1,